Todas, todos, todes, bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Hoje para mim é um dia de celebração, hoje é um dia de estar com você, de estar com Moira. E eu queria começar me apresentando, me audiodescrevendo, depois apresentar um pouco Moira, pedir para ela se audiodescrever e aí deixar a bola com ela, tá? Então essa é uma segunda oficina, um segundo encontro. Nós tivemos um primeiro encontro há mais ou menos um mês com a Teresa Takechel, que é diretora de uma companhia de dança, que ela falou, a companhia se chama Pulsar, ela apresentou essa companhia pra gente no mês passado. Espero que esse vídeo esteja acessível em breve para todos também, quem quiser, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a Pulsar, vai estar isso disponível. Mas hoje a gente vai ter esse encontro, essa oficina com a Moira. Então, vou primeiro me autodescrever, porque eu vou descrever por mim mesmo. Mas posso falar áudio? Não, porque já estou falando, né? Não faz sentido. Bom, eu sou uma mulher de estatura média para alta, magra, tenho os cabelos castanhos, já bem tomados pelos brancos, tenho os olhos também castanhos, tenho os olhos castanhos, um pouco amendoados, as sobrancelhas bem marcadas, os traços finos, uso óculos de aros meio roxos, finos também, um aramado fino. Estou usando hoje uma camisa meio bege com umas... Como que chama isso? Assim? Linhas, desenhos? Os desenhos, uma estampa que me lembra um pouco uma arte indígena. Não sei se é porque eu estou começando a trabalhar com as tradições indígenas, com as tradições nativas, então posso estar vendo além do que existe. Essas linhas são em tons averdeados, uma calça azul, um colar de bolas coloridas, um relógio laranja e estou descalça. Eu hoje convido a Moira Braga para conduzir essa oficina com a gente por esse projeto chamado Projeto Arte e Acessibilidade. A Moira é atriz e bailarina, performer, preparadora corporal, preparadora de elenco, roteirista, consultora de audiodescrição para conteúdos artísticos e mestre em dança pela UFBA. Aí eu vou te pedir para você se autodescrever. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui nessa tarde de terça-feira. Eu vou começar me desculpando porque eu estou um pouco afônica. Então, se em algum momento minha voz não estiver audível, vocês sinalizem. Mas eu fiquei me bombardeando de remédio para poder conseguir estar aqui hoje com vocês. Eu sou uma mulher de 1,69 m, pele parda, os cabelos castanhos escuros, lisos, mais ou menos na altura do queixo, os olhos castanhos, rosto fino, boca pequena, nariz mediano. Estou usando um conjunto de calça e camiseta de que cor? Laranja. Os pés descalços. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim esse espaço é um espaço muito especial, essa sala aqui da Unirio, que foi dentro dessa universidade, desse espaço, dessa sala especial que eu tenho como ponto de partida da minha trajetória artística. Foi nessa sala aqui, na Unirio, que eu conheci a Angel, também que veio como convidada numa aula de fim de ano. E essa aula com ela me emocionou muito e falo que foi meu portal, assim, que eu atravessei e cheguei aqui. Estou aqui muito tempo, mas foi em 2007 que eu a conheci. E desde então eu entrei para a escola de Aviana, eu falo que eu estou sempre lá ou como aluna ou como professora. Fiz curso técnico, fiz pós-graduação e acabei por fazer um mestrado lá na Bahia, e eu acho que isso também tem a ver com a Angel, porque
na UFBA é a primeira escola de dança, né, do Brasil, e Angel e Klaus contribuíram, né, para essa criação desse curso lá. A gente vai fazer uma roda, só para ter ideia do tamanho, e a gente vai fazer uma rodada de nomes. E eu queria que vocês pensassem, a gente vai fazer eu queria que fosse uma aula de descrição, assim, muito detalhada, mas que vocês falassem coisas nessa apresentação, seu nome, e coisas que vocês acham importantes serem ditas. Então, já pensem aí, né, das suas próprias referências, o que você acha importante, como você se apresentaria hoje. Então, podemos fazer assim mesmo, não? Sim, então vamos por aqui. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Priscila, eu sou uma mulher de 37 anos, estatura mediana, sou uma mulher negra de pele clara, meus cabelos são cacheados, castanho escuro, eu estou usando uma maquiagem neutra com batom vermelho. Tenho traços também finos, sobrancelha grossas e estou usando um macacão de malha preto. Estou descalça. Eu sou uma mulher preta, de estatura média, não sei qual é a minha altura. Eu sou magrinha, eu estou usando um short preto e um top de academia cinza. Eu tenho um black, mas ele está preso porque eu não lavei. Oi, eu sou Letícia, sou uma mulher branca, dos cabelos cacheados, castanho acobreado, mas estão presos, então parece que está liso. Eu tenho franjinha, tenho a sobrancelha fina, o rosto oval, a boca pequena, fina assim, não é muito pequena, mas é fina, os olhos castanhos. Estou usando uma calça preta, uma blusa do Dali com um leopardo, um gato selvagem. Atrás tem uma estampa de oncinha. Sou amiga e muito fã da Moira, ai dela se não lembrasse de mim. Estudei na Unirio de 2000 a 2008 e que bom estar aqui nessa sala de volta também. Boa tarde, eu sou Leandro, eu tenho 19 anos, faço estética e teoria de teatro na Unirio, também sou deficiente visual e sou homem branco, sou nem alto nem baixo, estou usando uma blusa de pantera negra e também estou usando um relógio daqueles que fala a hora. E queria dizer que hoje também estou muito feliz por estar aqui e também que eu sou um grande fã. Eu sou um grande fã seu e eu amei assistir a novela Todas as Flores e amei ver sua participação na novela. Leandro, você cego ou baixa visão? Eu enxergo um pouco, mas é só um pouco, só 5% só do olho esquerdo. Mas é considerado cegueira pelo grau que eu tenho. Tá bom, não, só para eu saber mesmo qualquer necessidade que você sinta durante a aula, você sinaliza. Tá. A gente vai continuar ainda na roda. Agora a gente vai dizer, o exercício vai ser a gente dizer o nosso nome, dar um passo à frente e fazer um movimento, isso tudo vai ser ao mesmo tempo. Fazer um movimento e descrever esse movimento, que vai ser uma forma de convidar todo mundo a fazer o seu movimento. A gente está começando a se aquecer. Então, a gente começou aquecendo a autodescrição, essa apresentação, e agora a gente vai continuar aquecendo na fala e no movimento.
Então vou começar aqui. Eu sou Moira, dei um passo à frente, estou com os braços erguidos à frente do corpo, paralelos ao chão, e estou girando os punhos. O passo à frente a gente só dá na hora que for fazer o seu, tá? Que eu vou dar um passo à frente e vou permanecer aqui. A próxima pessoa, a gente vai continuar aqui girando no mesmo sentido que a gente estava. Quando for a vez dela, ela se apresenta de novo, fala o seu nome, que é um jeito da gente memorizar um pouco mais os nomes e descrever o movimento. Então, eu estou fazendo aqui ainda enquanto eu estou falando, mas quando eu parar de falar, eu paro para dar espaço para outra pessoa. Meu nome é Priscila, eu estou dando um passo à frente, ao lado da Moira, fazendo o movimento de abrir e fechar as mãos. Os braços para baixo, Para frente. para frente, paralelos ao chão. Vamos, seguindo. Eu sou a Luciana, estou ao lado da Priscila, estou fazendo o movimento de abaixar e levantar o braço. Com as mãos fechadas, os braços. Abaixar e levantar os braços retos. Dobrando. Não, a pessoa tem que melhorar a sua inscrição. Vamos lá, isso já é exercício. Como se estivesse fazendo academia, fazendo subindo, Puxando peso. puxando peso. Vê se tá certo. Não. As mãos na frente do corpo, as palmas para cima, fechadas. Agora desce, o braço sobe. Para em frente ao corpo. Isso. Certo? Isso é. Flexionando o cotovelo também. É flexionando o meu cotovelo, certo? Para mim, o mais importante desse exercício é justamente quem está narrando o movimento aprimorar a sua percepção de o que você está falando, como você está falando e como você está sendo entendido. Tudo bem? Sim. Duas mãos nas minhas bochechas, a palma da mão na bochecha, e vou fazer movimentos de cima para baixo, como que massageando, sentindo as duas mãos e sentindo a bochecha. Eu posso soltar a palma, posicionar e descer. Solto a palma, posiciono e desço. Eu vou massageando sentindo o meu rosto, sentindo a barba, a bochecha, o calorzinho na mão. Como se eu estivesse falando um A. E agora eu vou fechar fazendo um biquinho, dando um beijinho. E vou abrir novamente a minha boca como se eu estivesse fazendo um A. E vou fazer um biquinho novamente. E eu vou sorrir, esticando o máximo possível as minhas articulações da boca e da cara. E eu vou dar um beijinho novamente. E esse é o meu movimento. Leandro. Eu sou Leandro, estou dando passo à frente, estou do lado de Nalui e eu vou pular e bater, levantar as mãos para cima e bater palmas e pular ao mesmo tempo. Pode botar abaixo dos braços, é a posição inicial. Oi, gente, sou a Samanta, estou dando um passo para frente. Eu vou começar a me agachar até o chão, com os meus pés paralelos, totalmente encostados no chão, com o tronco elevado, olhando para frente, com os joelhos um pouco para fora do corpo, e eu vou começar a pular como um sapo. Com as mãos sem encostar ao chão. Só os pés. Pouco de academia. E agora eu irei voltar à minha posição inicial.
queria propor da gente dar uma ondulada um pouco na coluna. Então, a gente pode manter a base paralela, numa largura confortável. Vou pensar que a minha coluna começa lá embaixo na bacia e a gente começa a ondular, a mobilizar a coluna, tentando deixar os membros inferiores mais imóveis possível, mas eles podem, se quiser, reagir, mas eu vou tentar mobilizar daqui para cima até chegar aqui em cima, no topo da minha coluna, quase encostando com a minha cabeça e, consequentemente, a minha cabeça também vai mobilizar. Uma onda lá na coluna, Leandro. Como se fosse de um lado para o outro, ou para frente, para trás. Como você quiser ondular as suas vértebras da coluna, mobilizando aí. Isso, abrindo espaço. E aí, para finalizar, a gente vai pensar em abraçar uma grande bola lá no centro. Aí eu posso pensar em aproximar pubis de cabeça, como se eu fizesse uma roda, um círculo, um arqueado com a minha coluna. E abro e respiro. E já está. E se alguém tiver com coisas que, acessórios que possam atrapalhar, tipo pulseira grande, colar grande, brinco grande, eu sugiro de tirar, porque a gente vai pro chão, a gente vai rolar, a gente vai se mexer. Pelos, dos ombros, tudo ao mesmo tempo. É meio que essa onda agora ficou maior, não está mais só na coluna, então mexe o quadril, o joelho pode abrir e fechar, pode alongar e bacia para um lado, os braços para o outro, a coluna vai para frente e para trás, a cabeça se move para um lado e para o outro. E aí eu queria que nessa movimentação vocês começassem a perceber esse espaço que você ocupa ao redor, a tal da quinesfera, sabe? Esse espaço que a gente ocupa, se a gente tivesse um corpo dentro de uma bolha, como se a gente quisesse tocar um pouco as paredes dessa bolha. Então é para lembrar que o nosso corpo é tridimensional, tem frente, tem costas, tem os lados, e que a gente mexe. A gente toca nessa quinesfera em várias partes do corpo. Vamos trazer um pouco essa ideia. E percebendo que a gente pode ir se deslocando um pouquinho desse seu lugar onde você está e percebendo que a sua bolha vai interagindo com outras bolhas. Né? Um espaço... Seu espaço às vezes é invadido pelo movimento de alguém, de outra pessoa que está próxima. Então a ideia é que a gente continue se mexendo, se mobilizando, tentando não se tocar. A gente vai se deslocar no espaço. Então usa bastante os seus braços, seus membros, para se expandir, para abrir, para sentir o seu espaço ao redor, todo mundo, tentando não se tocar. E a gente está dividindo aí, compartilhando esse espaço. Nessa bolha gigante aí, que é móvel, né, que é flexível, que a gente vai e troca, né, tem essa troca de espaços, o entre. Para mim é importante a gente perceber esses espaços entre a gente, entre os corpos. E aí, por isso que os movimentos podem ser bem conscientes para a gente perceber com o corpo todo, não só com o olhar. Para você sentir-se, mesmo quando você estiver de costas, você percebe que tem outra pessoa perto, se movimentando perto de você. Respirando, se deslocando.
e fazendo essa experiência de perceber essa quinesfera compartilhada, esse espaço ao redor que não é só seu. E como você percebe quando a sua quinesfera, né, é acessada por outras pessoas, como você se afasta, como você aproxima. Me interessa muito esse espaço entre a gente, esse volume entre a gente, esse volume também entre os seus membros, sabe? O espaço entre as pernas, entre os braços, o espaço entre as vértebras. Aí, respira com o corpo todo também. Percebendo esse espaço ao redor, percebendo a sua quinesfera um pouco reduzida, mas lembrando desse corpo tridimensional. Pode ir para o chão, mas não fica só no chão. A gente quer também aqui um pouco do plano médio. Passa, né, por esses planos. Vai e volta. Cuidado com esse espaço entre. Se a gente tem cuidado com esse espaço entre, a gente cuida para que o espaço da outra pessoa seja cuidado. Vamos dar contorno para esse espaço entre. É um contorno transitório, mas é. E agora a gente vai baixar mais ainda. Agora a gente vai ficar mais pertinho do chão. Ainda continua se deslocando, mas agora mais pertinho do chão, né? Usando seu apoio dos quadris, o apoio dos joelhos, das mãos, o apoio dos cotovelos, o apoio das costas, se deslocando, respeitando também, né, os seus limites, seu tamanho, o que as suas dobras permitem ou não permitem você fazer. Agora, devagarzinho, a gente vai ficar mais pertinho ainda do chão. Pode ser né, um arrastar, um rolar, um engatinhar também, mas engatinhar mais abaixadinho. E agora a gente vai começar a experimentar, a furar essa bolha, a deixar encostar em outro corpo. E desencosta, e aí você se desloca mais um pouquinho, encosta. Eu quero um contato, um movimento contínuo e breve, sabe? A gente encontra aqui, pode encontrar com partes diferentes, né, do seu corpo. Tocou, encontrou, sentiu que alguém te tocou. Percebe, antes de sair, antes de se livrar, antes de se afastar desse seu corpo, percebe. E depois vai se mover e se deslocar de novo. Deu tempo de perceber o que está acontecendo.
bem baixinho, porque isso atrapalha também a gente a ver, não precisa ficar vendo o tempo todo. Se encontra, percebe esse toque, percebe esse encontro, e se afasta, se desloca, percebe outro. E respira, e faz as pausas quando precisar fazer pausa. Tenta se deslocar o máximo possível pela sala, passar por um cantinho que você não tenha passado, que a gente mantenha a percepção não só com os outros corpos, mas com a totalidade desse espaço. Tudo isso é um corpo só. Então não vamos perder também a relação com o espaço. Finalizou o movimento. Leandro está de pé. Como Leandro está de pé. Agora ele agachou. Colocou o joelho esquerdo no chão. Depois foi deitando lentamente até ficar com a lateral esquerda no chão, os joelhos flexionados. E ele levanta as pernas, balançando os pés. Sendo que a coxa esquerda está no chão e a perna direita está semiflexionada, mas com o pé balançando, uma ponta de bailarina. Agora ele cruza as pernas, sendo como quem cruza quando está sentado e cruza a perna direita sobre a esquerda, fazendo movimentos circulares com ambos os pés. Ambos os pés. Ele se apoia com as mãos para sentar. Agora, apoia os dois pés e fica agachado, sendo que o pé esquerdo está totalmente no chão e o pé direito apenas apoiado com as pontas dos dedos. Aos poucos ele vai subindo, e elevou as mãos lá para cima, cruzando os cotovelos lá no alto e balançando as mãos. As mãos abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham. É isso. Do ombro, continua sacudindo o braço para o lado do outro, vai levantando acima da cabeça e continua sacudindo e o corpo, aquele leve piquezinho, aquela leve balançadinha. Agora ela bota os braços na frente, vai movimentando os braços com mais agilidade, como se fosse uma onda no braço e o corpo continua ficando. E agora ela faz um movimento com a boca como se fosse uma respiração mais pesada, botando o ar para fora. E agora ela faz o movimento, abaixa os braços e vai movimentando os braços de um lado para o outro. Trocou. Leão colocou os pés paralelos. E agora lentamente ele está abaixando a coluna com as mãos esticadas, retas, com os pés mais abertos, paralelos, um pouquinho mais aberto. E aí as mãos dele, os dedos, estão tocando no chão lentamente, fazendo um movimentozinho de tocar e levantar lentamente. Agora as duas mãos dele foi para o pé direito. E aí ele flexionou o pé direito. Isso. E agora ele foi para o pé esquerdo com as duas mãos. A mão dele está no calcanhar, no pé esquerdo agora. E aí flexionando a esquerda e deixando reta a direita, alongando a perna direita.
cabeça continua abaixada. E agora, lentamente, ele está indo para o meio, continua abaixado, indo lentamente para o meio. Ele está fechando os pés paralelos, continuando com a cabeça abaixada, o tronco abaixado, devagar. E ele está levantando o tronco devagar. E agora as duas mãos dele foram para a cintura. E agora ele faz uma pequena torção de pescoço, indo para o lado direito, indo para o esquerdo lentamente. E agora ele mudou a direção, está indo para do lado direito para o lado esquerdo lentamente. Os pés continuam paralelos e as mãos continuam na cintura. Eu vou continuar daqui. As mãos escorrem da cintura pelas pernas. Vamos correndo pelas pernas, para a gente se abaixando, sentindo ainda algumas pernas, cada um se abaixa do seu jeito, até chegar no pé, as mãos chegam no chão, você vai devagarzinho deixando o carrinho no chão, levando o tronco no chão, os braços soltos, as pernas soltas, cabeça no chão. Se dê um tempinho aí para respirar, para deixar reverberar aí todas essas movimentações que vocês fizeram hoje, o que vocês perceberam hoje, o que foi bom, o que não foi, o que faltou, o que te surpreendeu, como está o seu corpo agora. Dá uma boa espreguiçada no chão. Aproveita esse chão gostoso de madeira. E devagarzinho, também cada um no seu tempo, né? Mas a gente vai virar de lado, usar os apoios para se levantar, ficar de pé. Fazer a nossa rodinha de novo. Eu achei muito interessante a sensação. Foi a primeira vez que eu fiz algum tipo de movimentação em que os movimentos foram descritos realmente para mim. Eu estava de olhos fechados. E eu achei muito interessante a possibilidade de explorar o espaço e de entender o meu corpo de uma outra maneira. Foi um outro estímulo que eu nunca tive. Então, para mim foi muito rico e muito interessante. Não só porque eu me coloquei num lugar que eu nunca estive, mas por conseguir, de certa forma, eu acho que eu tive uma visão de um outro lugar que existe que eu nunca tinha acessado. Tanto de outras vivências, de outras pessoas, quanto da minha própria vivência. Então foi muito interessante esse exercício. Colocar no espaço do outro, que eu fiz com a Bela. E é muito interessante porque quando você fala, se colocar no espaço do outro, como isso? E a Bela, ela tinha uma dinâmica, um tempo rítmico e, observar primeiro foi muito interessante. Eu observei, entendi o ritmo dela, entendi a qualidade do movimento, e aí eu consegui me colocar em espaços que eu nunca imaginaria que eu podia ocupar sem tocar nela. Foi muito interessante. Parece que abriu um outro tipo de visão, assim, no sentido de perceber, mas mais a questão da percepção do corpo do outro. Eu também me senti mais sensível a esse movimento, mas no exercício final, quando a gente estava sendo conduzido, né, pela descrição, eu fiquei com uma ansiedade, porque era um tipo de atividade que eu nunca tinha feito um movimento sendo descrito da forma que eu tinha que fazer esse movimento. Então me deu uma certa ansiedade, mas eu acho que é mais pelo novo, por eu não conhecer esse lugar que eu estava ocupando, do que qualquer outra coisa. Então foi inquietante, assim, pra mim, pra entender que se estava incomodando é algo que eu devo explorar mais. Vendo de fora, assim, né, filmando as coisas, esse último exercício, principalmente
quando teve uma hora que estava todo mundo muito desincronizado. E foi muito interessante perceber que cada um estava no seu próprio certo, porque era o que cada um estava conseguindo acessar naquele momento pelo que estava ouvindo. Então, eu acho que isso para mim foi o mais lindo de perceber, assim, como não é sobre estar fazendo errado ou certo, mas sim fazer com que todo mundo consiga perceber e acessar o mesmo lugar, sabe, de diferentes formas. Pegando o gancho que ele falou, Leon falando, eu acho que esse exercício de percepção foi muito forte, porque a gente, enquanto ator, a gente tem uma maneira muito de se julgar, né, de prestar atenção se o outro está fazendo certo e a gente está fazendo errado. A gente meio que faz o movimento se baseando no movimento do outro, e estando todos de olhos fechados, a gente, pelo menos para mim, né, eu tive uma percepção muito minha do que era o meu certo, o meu errado, o que era, enfim, o que era o movimento para mim, né, no momento da audiodescrição, e para mim isso foi muito assim forte, porque saiu desse lugar de estou fazendo certo, ou estou fazendo errado, ou esse é o movimento mãe, o movimento padrão, e eu estou muito fora, e eu de fato percebi pelo áudio assim, o movimento, eu pude entrar no meu movimento, independente de ser o certo ou o errado. Pegando o gancho do que o Leon e o Tomás falou, eu fiquei também, porque a gente fica dentro e fora ao mesmo tempo, né, da atividade. Isso da gente fazer o que a gente entende como certo, eu fiquei pensando que quando a gente está acostumado a fazer a aula com uma pessoa, a gente vai acabando entendendo o que ela está dizendo. Por exemplo, uma aula de dança ou uma aula de yoga, existem já, a pessoa fala plié, você já sabe o que é um plié, ou fala Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo, você já sabe o que está falando. Então, eu fiquei pensando em milhares de coisas, a criação de um repertório de cada jogo, vamos dizer assim, quando, sei lá, imaginando um processo de criação onde há pessoas cegas, pessoas videntes, né, pessoas com diversos tipos de deficiência, onde esse repertório possa ser criado, não sei, estou jogando aqui a partir do corpo quente que acabou de vivenciar o processo. Mas isso é interessante, mas também o cada um fazer o seu também foi tão bonito, né, que é difícil de dizer qual que é um caminho devido a ser. Letícia aqui falando, Letícia Medella, porque tem muitas Letícias na sala. Para além de delícia, maravilhosa e deliciosa a aula, eu queria falar da questão de que eu achei uma ferramenta, a audiodescrição, poderosa para uma coisa que a gente busca tanto, que é a presença, né? Eu acho que quando você sabe exatamente de onde está partindo o movimento, para onde ele vai, e você está, onde ela fala muito, né, dessa consciência, né, de você ter consciência, todas as técnicas, né, artísticas e do corpo e somáticas, elas buscam uma consciência do próprio corpo, e quando você está descrevendo, não tem outra saída, senão você está muito consciente do movimento que você está fazendo e aonde está o seu pé, da onde parte o movimento. Se alguém falou do lado esquerdo e aí eu senti, eu não abri o olho, mas eu senti que estava todo mundo meio junto nessa hora. Então acho que, mesmo que não tenha certo, não tenha errado, mas eu acho que tem um lugar onde a gente estava muito junto, assim, sabe? Eu acho que trouxe uma presença para o espaço muito grande. Então, achei uma ferramenta também de presença importante. Não sei se deu para entender o que eu falei presença muitas vezes. Eu acho legal porque não é só, assim, também tem essa questão também da presença coletiva, né? Que tá todo mundo tentando prestar atenção, tá todo mundo lá. Mas também a forma que você mesmo se coloca. Eu viajei muito, né? Você falando, Moira, inclusive Samanta falando, mas sobre a comunicação, é sobre como você se comunica, como você se coloca, né? E eu percebi muito isso, tipo assim, pensando em cena, né? Pensando também na vida, e tipo assim, como é que a gente tenta se comunicar tanto
né, o ser humano é um dos seres mais que tentam se comunicar de todas as formas possíveis, e ainda assim existem muitos espaços entre, né, aquilo que você estava falando dos... Eu consegui perceber isso tanto na palavra quanto no movimento, né, os espaços entre, porque os espaços entre não é só o físico, mas também é o auditivo, também é o que você fala, também é o sentimento, né, e como o vocabulário acaba sendo muito importante também, eu percebo muito que eu tenho uma limitação certa de forma de pensar, que às vezes não é acessível para outra pessoa, porque simplesmente ela não pensa daquela forma, ela não tem aquela linha de raciocínio também. Então, como que uma cena, uma situação pode se desdobrar de uma forma completamente diferente por conta daqueles espaços que foram interpretados de forma diferente? Enfim, eu viajei muito, pensei na minha terapia, enfim. E pegando um pouco o gancho que a Samantha falou também, né, dessa comunicação, que você falou também da comunicação pelo movimento nesse lugar da atmosfera, de entender que tem um corpo sensível, que não precisa também só da fala, né, assim como não precisa só do outro olhar para se comunicar, também não precisa só da fala, né. Fora do que estava acontecendo e o quanto é importante a atenção, né? A audição, a escuta, o estar alerta para o que o outro está falando, para você poder sentir, né? Achei isso bem desafiador. Gabriel, aqui falando. Tiveram 2 momentos na aula que eu achei muito interessante, assim. Naquele início, onde a gente não podia se tocar, para mim particularmente foi muito divertido. Essa dinâmica de passar no meio das pessoas e não poder tocar, e não ser tocado. E, em certa medida, isso potencializou muito os momentos em que o toque aconteceu. E eu acho que no momento que o toque acontecia, a movimentação mudava completamente. Assim, foi muito interessante essa troca. De maneira que quando as duplas foram formadas, eu e a minha dupla foi muito legal, que a gente não verbalizou absolutamente nada e a partir do toque que a nossa caminhada aconteceu. Isso foi muito bacana, assim, eu curti bastante esse processo. E com relação à descrição dos movimentos, desde o início da aula isso foi sendo trabalhado e nesse momento final eu senti que todo mundo estava se apropriando muito mais de como comunicar aquela ação, aquele movimento, e em certa medida foi libertador. Eu só ouvi o que eu tinha que fazer e fazer, sem essa preocupação de estou fazendo certo ou fazendo errado, porque estava fazendo sentido para mim. Não teve nenhum momento que eu fiquei assim, peraí, o que a pessoa está dizendo? Não, a coisa fluiu e se eu tivesse alguma dúvida, o meu próprio corpo já conduzia para aquilo acontecer. Então foi muito rico nesse aspecto, sem dúvida. Chico aqui, me interessou muito essa coisa do espaço entre, porque eu acho que é uma coisa que está tão presente no nosso cotidiano. A gente está sempre prestando atenção para não esbarrar nas pessoas, andando na rua, ou para sentar, entender esse espaço de respeito ao outro e trabalhar só com esse espaço, não trabalhar exatamente em contato com a outra pessoa, no momento em que a gente não estava se encostando ainda, trabalhar o contato com o outro só através desse espaço entre vocês, não necessariamente no toque físico em si. Foi muito interessante, e tanto de olho aberto, observando isso, quanto de olho fechado também, entendendo isso só ali entendendo essa conexão e esse espaço entre, só pelo contato dos 2 corpos, sem ter contato. A minha experiência foi um pouco diferente de vocês, porque eu preciso muito da oralização, mas a oralização do lado da labial. Então, enquanto vocês estavam no movimento, muitas vezes, cabeça para baixo, eu estava com a cabeça apontando para cima, procurando a intérprete, que ela estava fazendo o movimento labial. Isso me deixou muitas vezes, por mais que a presença, de fato tem a presença, e trouxe muito, mas me deixou muitas vezes muito ansioso, porque é consciente de que estava sendo dito algo, e eu não estava compreendendo o que estava sendo dito. Eu escuto muito pouco. Então, assim, eu estava entendendo que estava sendo dito algo. E aí eu tinha que encontrar a intérprete durante o movimento para poder ver a leitura labial que ela estava fazendo, para eu poder fazer a leitura labial do que ela estava trazendo. E isso foi muito estranho, assim. Eu estou tanto ansioso até agora, tentando ainda dar uma relaxada, uma baixada nesse processo, nesse momento. Assim. Mas foi super válido e muito bom. Mas é totalmente diferente da experiência que vocês estão trazendo. Assim. Totalmente diferente. Como surda, para os meus olhos são os meus ouvidos. Não é porque eu uso um aparelho auditivo que vai fazer com que eu ouça. Não, pelo contrário. O aparelho auditivo, ele ajuda, mas ele não torna ouvir. Em hipótese alguma. Então, assim, é uma tensão no corpo do início ao fim, porque eu preciso o tempo todo estar olhando, estar fazendo a minha
relaxar um pouco. Mas no momento em que uma pessoa chega a fechar o olho e fazer o movimento, eu falei, bom, é agora, relax. Vai, fecha o olho, faça o movimento, e eu confiei na pessoa que estava do meu lado. E a coisa fluiu. Mas foi um momento, né, nessa experiência que nós tivemos, em que eu pude ser eu, a bailarina, a aluna, experimentando esse movimento, esse lugar. Mas geralmente a gente, que é tudo, é ligado na atenção 24 horas por dia, porque a nossa visão é a nossa audição. Muito importante para mim, como vocês dois, em especial, porque é justamente isso. Eu acho que eu tenho que rever alguns conceitos meus na hora de dar uma proposta assim, quando tem pessoas com deficiência auditiva. Porque no meu exercício eu costumo justamente tirar um pouco o foco da visualidade, né? Tentar buscar outras conexões. Eu senti que a turma foi criando mesmo uma teia assim, de conexão, de concentração, estava tudo muito junto. Agora eu tenho que realmente reelaborar melhor nesses casos, né? Como tirar o foco da visualidade para quem depende dela, né? Então eu agradeço demais vocês estarem aqui hoje, porque eu vou precisar estudar e trabalhar. Outras formas de proporcionar, né, uma experiência que seja interessante para vocês nesse lugar muito sensível, sem ser tenso. Porque as outras pessoas falaram é bem isso mesmo, da presença, da percepção da escuta, né, de como você se comunica, de que não tem de tirar essa ansiedade. Então, para vocês foi o efeito contrário, né? Foi causando mais ansiedade. Porque a ideia é de tirar justamente essa ansiedade de acertar e de errar, né? De como o meu corpo se estabelece nesse lugar, de como eu posso estar nesse lugar. E aí também eu queria um pouco também da generosidade de vocês, de que em nenhum momento, né, eu exigi que vocês fizessem nada que deixassem vocês desconfortáveis. Eu falei no início. Então até de chegar, né, em mim e falar, Moira, isso não está funcionando para mim. Porque pelo fato de eu não estar vendo, eu preciso ter essa confiança de vocês, né? Então, em nenhum momento eu falei, no início eu falei, gente, vamos fazer o que é possível para todo mundo dentro né, cada corpo permite. Então, isso é muito importante que vocês se preservem o direito de se respeitar e de chegar para a pessoa e falar, olha, não está rolando para mim. Porque, né, eu não queria causar nenhum tipo de ansiedade. Acho que não é nem isso que você está fazendo. Acho que uma coisa, a quem depende da audição, e aí é diferente, a quem depende da audição tem um ritmo outro de trazer as coisas. E acho que a forma de trazer, o ritmo de trazer, se tivesse um espaçado maior, que às vezes você trazia uma orientação e continuava na narração da orientação. Esse continuar da narração que me trazia essa ansiedade, porque eu sabia que havia algo sendo dito e eu não sabia se isso era importante prestar atenção ou não. Então, essa é a mesma ansiedade de quem enxerga. Quando eu peço para fechar o olho, fica, mas eu não sei se estou fazendo certo. É a mesma ansiedade, né? Não sei se eu estou. É sempre nesse lugar de julgamento um pouco. Né? De será que eu estou fazendo certo? Será que é isso? O que será que eu estou perdendo? Então, assim, eu acho que, diante de tudo que a gente falou assim, o mais importante que fica para mim também como aprendizado é esse lugar do respeito, sabe?
tirar uma foto? Eu queria tirar uma foto só para agradecer também aqui. Eu queria agradecer muito, Moira, a vocês também que estão aqui, né, no meio dessa greve. Eu tenho certeza, eu falei com a Moira, olha, tivemos quase 70 inscritos, mas acho que, não sei, porque estamos em greve, etc e tal. Acho que vamos ver quando chega lá. E eu tenho certeza que todos que estão aqui porque quiseram estar aqui mesmo, porque não vale presença, vale a presença, mas não, né, não é cobrada, não é uma presença cobrada, que se você não vier, você vai ser tirado do ponto, então não tem nada disso. Quem está aqui é porque realmente queria essa experiência. Queria agradecer também as intérpretes, a Luciana e a Priscila. Muito obrigada por esse apoio. E também pelas trocas, porque é isso, né? A gente está aqui aprendendo, trocando e aprendendo, e eu acho que esses retornos, esses feedbacks são importantes para a gente ir construindo esse lugar de não exclusão, né? Porque eu acho que a gente nem gosta de falar, e acho que nem se fala mais essa ideia da inclusão, mas é de não excluir, né, ninguém, né? Na verdade, essa ideia de pensar a acessibilidade é para que todos possamos experimentar e ser corpos sensíveis e ter experiências assim como essa que Moira proporcionou pra gente. Então, muito obrigada por essa experiência, por essa troca.